A história de Brumadinho começa principalmente com a inauguração da estação de ferro. Ela foi construída em 1917 e inaugurada em 1918. E naquela época as locomotivas que passavam eram as famosas Maria Fumaça, que passavam inclusive assustando a todos os animais que eram amarrados na beira da rua, e aquele barulho e aquele fumaceiro sempre fazia com que os animais arrebentassem os cabrestos e saíssem correndo pela rua fora, e os donos dos cavalos, né, sempre correndo atrás para buscar seus animais. E nessa época, tudo era feito através da Estrada de Ferro Central do Brasil. A estação era um ponto de convergência de todo o vale do Paraupeba. Nós tínhamos, por exemplo, mercadorias que eram enviadas para o Rio. Por exemplo, o senhor Vigilato Rodrigues Braga, cujo nome é da Avenida Central aqui hoje, ele comprava ovos e outros tipos de objetos e de coisas para mandar para o Rio de Janeiro através da Central do Brasil. O mesmo acontecendo com os irmãos Amorim, e o grande armazém nessa época, sem dúvida nenhuma, era dos irmãos Braga. Hoje, onde está mais ou menos o Super Luna, naquela região por ali. Então, era o maior armazém de secos e molhados naquela época. E naquela época também se tinha muitos trens de passageiros. E destacava-se de uma forma especial o Veracruz. Era um trem prateado e praticamente não parava. Ele gastava uma média de 13 horas de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e só parava na estação de Brumadinho caso houvesse alguém para embarcar. Caso contrário, ele tinha passagem livre. Os outros trens paravam, o N1, N2, o R3, R4, que era o trem dos baianos, e tinha os trens de menor importância no sentido de riqueza, mas que atendiam a todo o vale. Por exemplo, o Expressinho, o S7, S8, tinha um misto, que era o mais lento de todos, era um trem que o Coronel já indicava. Os últimos dois carros eram de passageiros, os outros eram uma mistura de boiadeiro, de vagão de carga e etc. E sempre ali tinha uma coisa interessante, a estação naquela época. Era chamado local do footing, né? Era o lugar onde as pessoas iam para passear na estação, e ali surgiram os primeiros romances, né? E era interessante porque, segundo essa aí, as pessoas contavam, as pessoas iam para lá, ficavam andando na plataforma para lá e para cá, esperando o trem, e ali surgiram romances, surgiram namoros, e era assim um ponto de atração turística, era o trem de ferro naquela época. Depois, com a chegada do cinema, o primeiro cinema chamava Cine Brumadinho, do senhor Sidney. O senhor Sidney, ele criou esse cinema e era dono também do primeiro restaurante que atendia a Brumadinho. O senhor Sidney tinha uma característica interessante. Ele tinha uma visão muito grande. Trouxe o cinema para Brumadinho. O restaurante dele atendia a todos que vinham do sul de Minas para Belo Horizonte e vice-versa. Brumadinho era ponto de café e ponto de almoço. Esse restaurante funcionava lá. Meu pai, Zé Quintino, foi garçom quando ele veio para Brumadinho, foi garçom desse bar, né? E em frente era o seu Zezito, ali havia uma bomba de gasolina, e só a gasolina naquela época, os carros eram movidos apenas a gasolina, e o dia que faltava energia tinha que ser na manícula, e para encher, por exemplo, um tanque de um ônibus, era aquela peleja, o pessoal tocando manícula o tempo todo para encher o tanque de gasolina. Os trens rápidos, voltando à questão dos trens, muitas vezes eles passavam lotados em Brumadinho sem parar, e para isso o chefe da estação colocava um arco com uma licença, um arco de bambu com uma licença de pendurada, e o auxiliar de maquinista vinha para a plataforma da locomotiva, enfiava o braço, ele pegava a mensagem que estava naquele arco, tirava, jogava na beira da linha, depois o
pessoal da central recolhia. Então essa era uma forma de dar licença ao trem. Caso houvesse qualquer problema, o sinal estaria fechado, né? Eles puxariam um sinal e ele fecharia e o maquinista fatalmente pararia o trem. É interessante também notar que com a Central do Brasil vieram famílias para morar em Brumadinho. E a partir daí começou o desenvolvimento da cidade. E aos poucos a cidade foi crescendo, foi mudando de vida. Ainda em relação aos trens de ferro, é interessante a gente lembrar um fato acontecido. Os cossacos eram cavaleiros, bailarinos russos que iriam fazer uma apresentação em Belo Horizonte. Quem contou isso foi o Dr. Abelardo, que foi prefeito por 4 vezes aqui em Brumadinho. E ele contou o seguinte, que os cossacos iam fazer uma apresentação em Belo Horizonte, mas quando chegou aqui, houve um problema na linha do trecho Brumadinho-Belo Horizonte. E os cossacos precisavam ficar aqui em Brumadinho. Aí o que aconteceu? Precisavam de alimentar os artistas, precisavam alimentar os animais e precisavam, né, ter um local para esse pessoal dormir. O doutor Abelardo falou assim, eu concordo em fazer isso, nós vamos dar um jeito, mas vocês vão fazer uma apresentação aqui em Brumadinho, mesmo antes de chegar em Belo Horizonte. E Brumadinho viu essa apresentação dos cossacos no antigo campo de Brumadinho, onde hoje é a Policlínica. Ali a população, que era pequena na época, foi para lá e assistiram à apresentação dos cossacos. No dia seguinte a linha foi liberada, eles tomaram o trem e foram adiante. Paralelamente ao trem de ferro, nós tínhamos as linhas de ônibus que vinham tanto do sul de Minas quanto de São Paulo e iam para Belo Horizonte e no sentido contrário. E isso era interessante, o seguinte, porque Brumadinho tinha um movimento muito grande por causa da linha de ônibus, embora o pessoal de Brumadinho e da região mais perto preferisse viajar de trem. Era mais cômodo, não havia poeira, né? E havia vários horários de trens. Agora, interessante a gente lembrar que eram aqueles ônibus tipo jardineira, né? E a gente tem uma lembrança, eu era menino, eu lembro da jardineira do Edmundo. A jardineira do Edmundo, ela não fazia Belo Horizonte, mas ela fazia o interior do município. Parece que um velho Chevroletzinho, ou Ford, eu não me lembro, era muito menino, e ela ficou famosa. Também havia, né, o ponto de parada, depois que o Sidney não mais mexeu com o restaurante, foi embora para Belo Horizonte, aí o ponto de parada passou a ser no Bar do Aristeu, ao lado da padaria Copacabana, né? Por muitos anos o Bar do Aristeu foi ponto de parada de ônibus de Bonfim, de Crucilândia, de Itaguara, que naquela época ainda passando por aqui. Interessante era que o Bar do Aristeu não era nada limpo, mas tinha uma cerveja sempre gelada, pastel sempre gostoso e um café delicioso. Então, e sendo ponto de parada de ônibus, ele estava sempre lotado. Mas era assim faz parte da história de Brumadinho, e quando o Bar do Aristeu fechou, todo mundo sentiu. O Bar do Aristeu fechou em função da rodoviária, porque aí os passageiros já não mais iam para o Bar do Aristeu, eles iam para a rodoviária. E aí sim, lá já havia bares, né, havia lanchonetes e um comércio que se instalou ali na rodoviária. É interessante a gente lembrar também da dona Umbelina Borba. Dona Umbelina Borba era uma senhora baixinha, ranzinza, e nós, meninos naquele lado, não gostávamos dela, porque se ela pegasse a bola da gente e bateu no quintal, na janela dela, ela rasgava a bola. Mas a participação dela na história é como a primeira agente dos Correios e Telégrafos naquela época, né, aqui em Brumadinho. Depois vieram as outras pessoas, Dona Joaninha, Dona Maria Lacoque e outras pessoas, mas a primeira pessoa foi a Dona Umbelina Borba, a Dona Belinha. Ainda sobre os ônibus, era interessante que o porta-malas era na parte superior dos ônibus.
Então o trocador subia uma escadaria, carregava toda a bagagem do pessoal para cima. E inclusive pão, que a padaria encaminhava para certos pontos do interior do município. E ali o pão ia em cima nesse porta-malas, em cima dos ônibus. E quando chovia, jogavam uma lona por cima e o ônibus ia em frente com aquilo. Brumadinho teve um pesadelo muito grande até 1953, 54, por aí. É que a cidade seria inundada, porque planejavam fechar a garganta do funil, a Serra do Funil, e ali montar uma grande barragem para servir a capital mineira. Só depois de muito tempo, né, é que um engenheiro francês falou: essa serra ela não serve para servir de barragem, porque ela permite a infiltração da água e nunca que vai conseguir uma coisa segura, uma barragem segura, e mesmo que a água vai passar, não vai ter jeito. Só aí então é que foi liberada praticamente o progresso de Brumadinho. Houve uma estagnação, ninguém queria construir, ninguém queria investir no município. Então eu particularmente, eu considero que Brumadinho começou, embora ele seja de 1938, a emancipação política de 1938, mas só a partir de 54 que começou realmente um maior desenvolvimento de Brumadinho. Aí apareceu então o bairro São Sebastião, depois apareceu o bairro Santo Antônio, que é o Canto do Rio, e assim, depois o bairro do Jota, e aí foram surgindo os outros bairros. Mas em princípio, foi um problema muito ruim para Brumadinho a questão dessa barragem. E segundo o que diziam, o centro da cidade estaria todo debaixo da água, talvez chegando até a igreja matriz, só para você ter uma ideia da imensidão que seria esse mundo de água que cobriria a cidade de Brumadinho, né? A gente lembra também da primeira padaria, né, que era do Sr. Tadeu, e que ela funcionou ali onde até há pouco tempo funcionou a padaria Copacabana, ali bem no centro, hoje até com porta fechada. Depois havia também a padaria de São Antônio Patrocínio. São Antônio Patrocínio seria o dono do segundo cinema, né? Aí seria Cine São Tarcísio, e ele construiu um prédio novo, já com as técnicas da época modernas, escorrido, aquela coisa toda, com palco, né? E depois do São Antônio Patrocínio, ele passou para o Paulo Lima. Paulo Lima, ele era diretor de uma companhia da Arte Filmes do Brasil, em Belo Horizonte, e isso para nós, naquela época, foi uma maravilha. O cinema foi todo reformado, passou a ter características quase de cinema de Belo Horizonte, e era interessante que os filmes que passavam em Belo Horizonte, na semana seguinte já estavam passando aqui em Brumadinho. Depois o pai dele passou a tomar conta do cinema, o seu João Lima, finalmente passou para o Pio Mendes, e esse período do cinema em Brumadinho se encerrou na mão do seu Walter Couto, porque o cinema entrou em decadência em função da própria TV, em função dos tapes, né, dos videotapes, em função de uma série de outras tecnologias que foram afastando as pessoas do cinema. A gente tem que lembrar também o seguinte, que um ponto de referência da história de Brumadinho ainda é a fazenda do Jota. Ela está bem desfigurada, mas ela está de pé, e que a gente tem aí a fazenda então do Jota, tinha a fazenda do Cambraia, que é do outro lado do rio, a fazenda do Neca do Lavrado, do irmão dele, do Lelo, e é interessante porque lá no Lavrado que era a água para servir a cidade, ela era retirada lá do Lavrado. Quando rompeu a barragem do Lavrado, foi uma dificuldade muito grande para o município de Brumadinho. Mas antes a água era pega no Ribeirão do Lavrado e bombeado para uma caixa d'água que ficava onde é a igreja de São Cristóvão.
e aí sim distribuía para a cidade. Depois disso, então, o prefeito da época, senhor Manuel Batista de Figueiredo Sampaio, trouxe a água a gente falava água da Socomine, uma água vinda da mineração, água muito pura, até que entrou a água da Copasa. No campo da educação, a primeira escola foi a escola Reunidas, né, do município, e a primeira professora foi Dona Elisa. E depois veio, então, o grupo escolar Padre Machado, né, e que até 1958 funcionou aqui no prédio onde é hoje a Casa da Cultura Carmita Passos. Depois disso, ele foi para o prédio onde funciona até hoje, né, lá no bairro São Sebastião. E o prédio onde funcionava a escola Padre Machado, o grupo Padre Machado naquela época, transformou-se no ginásio São Sebastião. Marco importantíssimo para a educação, não só para Brumadinho, mas praticamente para toda a região do Vale do Paraupeba. O ginásio São Sebastião, mantido pela Fundação Cultural de Brumadinho, deu oportunidade aos jovens, não só de Brumadinho, mas de toda a redondeza, de fazer aqui, então, naquela época, o ginásio, né? Mais tarde, esse ginásio transformou-se em escola estadual, que mais tarde virou colégio normal oficial, porque passou a ter o curso de magistério, e hoje é a Escola Estadual Paulina Aluoto Ferreira, com mais de 50 anos de existência. Na história da educação, foram muitos dos nomes que passaram pela história do ensino de Brumadinho, né? E a gente faz aqui uma referência, não vou citar nomes, que são tantos os nomes, mas a gente gostaria assim de fazer uma deferência especial em agradecimento a todos aqueles professores que de uma forma ou de outra vieram trazendo novos rumos para Brumadinho através da educação. O Hospital de Brumadinho, o Hospital João Fernandes do Carmo, hoje já está até um pouco defasado, foi criado aí por volta de 1957. Naquela ocasião, a Fundação João Fernandes do Carmo, né, criou, esse grupo, né, criou o Hospital João Fernandes do Carmo, que até hoje funciona e atende a Brumadinho. Hoje há uma triagem lá na UPA e depois, sim, se for necessário, é transferido para o Hospital João Fernandes do Carmo. A intenção atual do prefeito atual é de terminar o prédio já iniciado, no primeiro mandato dele, para atender não só Brumadinho, mas a toda a região. Brumadinho ficou esperando uns 40 anos o asfalto, que parou ali em Sarzedo e não vinha de jeito nenhum. Na ocasião, o prefeito Cândido Amados Neto Gibil, em concordância com o diretor do DR na época, resolveram fazer a coisa ao inverso. Em vez de tentar trazer o asfalto de Sarzedo para Brumadinho, porque toda vez que, quando chegava nisso, parava o asfalto, ninguém queria. Aí começaram o asfalto de Brumadinho para lá. Isso foi interessante porque ficaram faltando, ao final do mandato do governador da época, ficaram faltando aí 2 quilômetros. E aí o outro governador que entrou, ele teve que fazer, porque não justificava 2 quilômetros de terra, né, entre 2 pedaços de asfalto. Foi uma atitude aí inteligente do Cândido, que alugou hotel, colocou os funcionários todos aqui do DR e deu todo o apoio, e dessa forma Brumadinho passou a ficar ligado pelo asfalto via Sarzedo. Só mais tarde é que apareceu essa ligação com a BR-381, passando por Citrolândia, né? E aí hoje você tem essas duas opções.
No ponto de vista esportivo, o Brumadinho sempre teve grandes equipes de futebol. O time do Brumadinho mesmo sempre foi muito respeitado e, na minha opinião, um dos melhores momentos foi quando o Brumadinho Futebol Clube foi dirigido pelo Paulo Lima, que era o treinador, e ele tinha ligações com o antigo Renascença Futebol Clube, lá da Renascença. Então ele trouxe muita coisa interessante para a gente na época. A gente tinha preparo físico, você tinha até limonada na hora dos intervalos do treino. Isso aí, para a gente, era uma coisa maravilhosa. E todas as vezes que nós íamos sair em excursão, nós tínhamos uniforme, aquela coisa toda, deu um caráter especial ao time e isso deu gratas recordações aos desportistas de Brumadinho. Aí depois apareceu o Cano do Rio, em 1962, já que Brumadinho era desde lá de trás, praticamente quase da idade da cidade. Aí apareceu o Cano do Rio por volta de 1962, apareceu o Transvaal e outros times. Mas quando a gente fala de futebol, quando a gente fala de bola, você tem que lembrar sempre que bola foi sempre paixão de todo brasileiro. Não seria diferente com a meninada de Brumadinho, com a gente naquela época. Então nós tínhamos o Campinho do Sobelardo, que era no fundo da farmácia São Geraldo. Ali surgiram alguns nomes. Agora, o dia que era a decisão mesmo, aí era no campo do Brumadinho. Aí todo mundo levava bola de borracha debaixo do braço, e quando podia, era bola de, que a gente falava, bola de capota, bola de couro. Era uma alegria ir lá para o campo do Brumadinho para decisões. E havia histórias interessantes, por exemplo, como o jogo entre a rua de baixo e a rua de cima, que nunca terminava bem, né? Não havia juiz e gritava para o lance, e aí alguém concordava, discordava, e sempre terminava em briga o jogo da rua de baixo com a rua de cima. A rua de cima seria a rua Governador Valadares e a rua de baixo a Presidente Vargas, que é a antiga estrada para São Paulo, como a gente já teve a oportunidade de comentar aqui. Brumadinho hoje tem um viés interessante, que é a questão do turismo. Nós temos como âncora o Inhotim, mas temos que pensar também no turismo fora do Inhotim. Não se discute a qualidade do Inhotim, é extraordinário, colocou o Brumadinho no Brasil e no mundo, mas nós temos uma região muito bonita. A gente pensa no topo do mundo, a gente pensa na região de Palhano, Piedade do Paropeba, com a sua igreja histórica de 1713, se não me falha a memória, São José do Paropeba, nós temos ainda Aranha, né? Conceição de Itaguá, que é popularmente conhecido de Brumado, o Tijuco, com a sua festa tradicional, todo dia 24 de setembro, inclusive feriado municipal. Então, tudo isso, né, lá ao topo do mundo, onde o pessoal salta de asa delta, eles praticam esses esportes radicais. Então, tudo isso faz de Brumadinho um polo turístico ainda pouco explorado. A gente pensa que Brumadinho precisa de ter um foco maior na questão do turismo. Ainda voltando à questão da educação, nós temos que citar a questão da Faculdade ASA. Houve um lapso meu, e a Faculdade ASA, como foi o ginásio São Sebastião, lá no princípio da década de 60, a Faculdade ASA veio influenciar de forma muito grande a educação em Brumadinho a partir do ano 2001. Então, são dois marcos importantes dentro da história da cultura de Brumadinho. Claro, o Grupo Padre Machado, né, evidente, que deu um arranco. Logo depois, ginásio São Sebastião, o colégio, a Escola Paulino Otto Ferreira e a faculdade. Então, a gente tem nisso aí um grande acervo cultural, uma grande caminhada cultural. E vale lembrar também, na questão turística, a Fazenda dos Martins, na região quilombola. Nós temos quatro regiões quilombolas dentro do Brumadinho, né? Nós temos